Olá, boa noite. Mais uma live, quinta-feira. Que bênção. Essa noite promete. Olá. Essa é uma noite muito especial. Nós começamos a fazer algumas lives aproximadamente 4 semanas atrás. E uma live tem sido melhor do que a outra. E nessa noite prepara o teu coração, porque o tema é o que você tem carregado na sua alma. Quais os pesos que a sua alma tem carregado? Nós, às vezes, pensamos que trilhamos essa jornada, essa vida, de uma maneira leve. Nós não enxergamos com os olhos naturais aquilo que os nossos ombros ou a nossa alma carrega. Mas nessa noite nós vamos conversar com alguém, ela vai me ajudar e nós vamos discorrer sobre o assunto, sobre a nossa caminhada. Vamos esperando os nossos convidados virtuais entrando. Olá, minha convidada já está aqui, Samara, Marcos. Um abraço, Marcos. Vamos ver se a gente tem resposta para ti nessa noite. Eu quero estar já lendo com vocês um trecho do Salmo 139 que alegra muito meu coração. E esse Salmo 139, ele diz algo muito profundo que eu e você temos que entender de uma vez por todas. Nós temos que entender que a nossa caminhada, ela não começou aqui quando nós nascemos. A minha, a sua caminhada, ela teve um início em outro lugar. E eu quero que você venha comigo nessa leitura. Salmo 139, a partir do verso 13, diz o seguinte: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Olá, eu estava lendo, para quem entrou agora, o Salmo 139, alguns versículos, e eu estava dizendo que a nossa caminhada, a nossa jornada nessa vida, ela não teve início com o nosso nascimento. Ela deu início antes, muito antes, do nosso corpo ter sido formado no ventre da nossa mãe. A nossa origem, ela é do céu. Eu e você temos a origem do céu. O céu não é o nosso destino, ela é a nossa origem. Nessa noite nós vamos conversar com a Samara. Eu já quero convidá-la para entrar aqui. Isso, Samara. E a nossa conversa é sobre os pesos que nós carregamos nas costas a partir do momento que nós... Olá, Samara! Tudo bem, Olá, querida? Tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem. Tá Deixa ouvindo eu arrumar bem? aqui. A minha luz aqui tá um pouco Isso, tá fraca. um pouquinho escurinha. Eu quero dar um oizinho aqui pro pessoal que entrou depois do que eu li, né? O Marcos eu já falei. Olá, Ana Caroline, tá sempre junto com a gente. Um beijo. Nuri, querida, amo você. Olá, Marli, Franci, beijo para vocês. Samara estava comentando aqui que a nossa caminhada ela não se inicia pós-nascimento, né? Ela começa no céu. Eu estava lendo aqui no Salmo 139, Deus fala que ele conhecia a mim, a você, a todas essas pessoas que estão nos vendo. Ele já nos conhecia antes que os nossos ossinhos fossem formados, né? Que coisa linda! A nossa origem ela é do céu. Em Efésios 1, verso 3, fala que nós somos gerados em Cristo, fomos gerados nele antes da fundação deste mundo.
antes da fundação deste século. Nós fomos gerados, criados em Deus. Mas aí vem o questionamento: por que nós andamos muitas vezes com nossa alma abatida, nossa alma pesada, né? Por que nós nos sentimos tão decepcionados, frustrados, às vezes até impedidos de ter uma vida linda, próspera aqui nessa terra? Vamos conversar sobre isso, Samara? Amém, é verdade. Como você falou, né? A gente leu o Salmo 139 e tudo começa ali no ventre da nossa mãe. Mesmo sem a gente perceber, tudo que a gente colhe hoje, né, na nossa vida adulta, foi o que a gente recebeu dentro do ventre da nossa mãe. E eu falo como prova viva disso, né, de quão a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira. Amém. E eu fui gerada de um sonho, né? Minha mãe sempre quis ter uma menina, era o sonho dela, de ser mãe de menina. Porém, por não ter Jesus, né, por não conhecer a Cristo, na altura, eu desconhecia até o fato, eu fui saber dessa circunstância da minha mãe quando eu já era uma criança já, que entendia muita coisa, né? Que infelizmente, quando ela era mocinha, ela era uma jovenzinha, ela teve sérios problemas de nervosismos, né? Muitos ataques mesmo fortes. Hoje a gente sabe que precisava de Cristo ali, né, para libertar. Mas naquela altura, o que as pessoas acharam melhor fazer, né, os meus avós acharam melhor interná-la numa casa para pessoas doentes mentais mesmo. E o meu tio me contou até que ela batia a cabeça na parede, que era horrível as crises que ela tinha. E hoje eu entendo, olhando todo o histórico, que na verdade era uma criança que gritava por atenção e amor. Porque com 5 anos de idade, ela simplesmente se tornou a segunda mãe da casa, vamos dizer assim, porque foram 9 filhos. E com 5 anos de idade, ela já fazia tudo dentro de uma casa. E eu sou a favor que as crianças aprendam a ter responsabilidade cedo, mas elas não podem ocupar o lugar da gente, né? Uhum. E eu acho que aquilo tudo que ela teve que viver e fazer muito precocemente roubou aquela criança interna, roubou o momento de lazer, de carinho, de afeto que ela precisava e chegou a um ponto que estourou, saiu para fora. E foi algo tão forte que mesmo depois de me ter, né, eu tão sonhada filha, eu acabei tendo o que muitas pessoas até diriam como uma mãe hoje narcisista, né? Hoje eu percebo exatamente isso. Que naquela altura não se falava tanto sobre essas coisas, sobre as questões emocionais, e realmente eu tive um período de vivenciar como uma mãe assim, que me amava muito, porém descontava tudo aquilo que ela havia sofrido, né, a infância toda, a maneira que ela foi tratada e que não fez bem. E automaticamente passou para mim, né? Segura um pouquinho. Uhum. Eu não te apresentei, eu gostaria que você se apresentasse. Ah, A sim. gente já começou a conversar, né? E é bacana que você começou a falar já na tua vida, porque a caminhada nossa nessa vida aqui, ela começa, claro, realmente já no ventre da nossa mãe, mas a nossa origem é no céu, né? O Senhor nos conhecia, nos gerou nele antes da fundação desse mundo, mas a partir do momento que nós fomos colocadas no ventre da nossa mãe, ali, por causa das influências exteriores, influência da mãe, influência do pai, ou influência da ausência do pai, né? Às vezes a gente pensa que o bebezinho está num lugar seguro ali na barriga da mãe, mas nem sempre acontece isso, né? E você começou já a conversa, mas hoje você é mãe, né? Mãe da Sim, graças Gabriela e a da Deus. Isabela, é isso? Esposa do Isso. Fabiano. E para quem não conhece a Samara, eles fazem, né, um casal, formam um casal e eles estão nesse momento, aqui é 8h10 e aí é 1h10, é isso?
A Exatamente. Samara está Acho que na até pelo horário é França. que eu fiquei empolgada, esqueci. A minha convidada está na França, na cidade de de Mont Saint-Martin, né? E, Mont Saint-Martin. E é bem tarde agora, e ela topou participar da live. E eu sei que veio de Deus, porque tu tens um testemunho lindo do que Deus fez na tua vida, né? amém. Ah, eu sei que aí também tem corona, né, Samara? Vamos dar uma É, pausa só na tua história. Também tem o tal do corona por aí também. Eu sei que deve ter sido bem difícil, né? Você me falou que a é, escola volta semana que vem, das crianças? dia 22 vai voltar, depois de quase 3 meses, né? Difícil, né? E eu queria que você continuasse então. Hoje você é casada, você tá bem, você tá feliz com as tuas duas filhas, bem Graças a casada com o Deus. Fabiano. A Samara e o Fabiano estiveram aqui em Itapema, moraram por aqui por um tempo. E aí, foi ano passado que vocês foram para lá, para Europa? Ou Foi. esse ano? Não, Fabiano foi foi esse ano, perdão, foi esse ano. O ano Fabiano foi passado, o Fabiano foi e você foi esse ano? esse ano, é. Vim pra cá. Isso, Em dia 31 de janeiro eu cheguei pra isso. cá. E você me ajudou no projeto lá, Papo Cor-de-Rosa, né? Sim, Que que a eu gente amei muito. teve. Um, Amei muito. Foi um muito, projeto muito, do coração de Deus para as com mulheres, certeza, né? com certeza. Eu acho que mulher precisa muito de cuidado. Não que os homens não precisem, eu acho válido também que as Precisa. pessoas façam por eles o que a gente tem, né? Acho que por mulher ser desse jeito, né, tão necessitada de conversa e emocionalmente mais frágil, como a Bíblia fala, nós somos o vaso mais frágil, né? É muito Sim. necessário a gente compartilhar das nossas dores e ao mesmo tempo sermos curadas, curando as outras, né? É Isso. muito legal. Nós temos alguns homens aqui, viu? Nós temos o Marcos, temos o Geraldo, tem homem aqui, mas fica por aqui vocês, porque a cura da Mas é alma não importante. é só a mulher que tem a alma pesada, não é só a Não, mulher que se não. aflige na alma, né, Samara? Então vamos É que continuar a tua história. então, Vai, é pode como falar, pode você falar. falou, tudo começa no ventre, né? Às vezes a gente recebe tanta coisa que a gente nem imagina, mas a gente age de certas formas que denunciam, né? E para encurtar essa parte de como eu fui gerada, minha mãe tinha 17 anos, então, né? Porque ela conheceu meu pai com 12, devido a essa vida tão prematura, vamos Prematura. dizer, né? E a falta da infância, com 12 anos se conheceram. Eu louvo a Deus que ela tem esperado, sabe? Porque eu podia ser mãe de uma adolescentezinha assim, pré-adolescente, né? Então ela esperou e foi realmente engravidar com 17, me teve com 17, faltava bem pouco para fazer 18, mas era uma menina, né? Uma menina. E meu pai também era jovem, na altura tinha, sei lá, 19, 20 anos. Então, para ele lidar com tudo isso também não foi fácil, porque, lembrando, não tinha Jesus na nossa história, né? Não tinha Cristo, não tinha a palavra de Deus para nos instruir, para mudar, para libertar, não tinha nada disso. Então, o negócio era bem complicado. Só que é triste ver o quanto as questões emocionais mal resolvidas na vida da gente afetam nossos filhos de tal forma que aquele filho tão amado, que foi tão desejado, que foi sonhado, ele passa a ser maltratado, a ser, às vezes até como alguém que a gente está odiando, dependendo das atitudes que tem. Então, eu fui crescendo e na medida que eu fui desenvolvendo meu caráter de ser espalhafatosa e falar alto e canta todo o tempo, toda hora, olha, já tinha um chamado para adorar o Senhor e não sabia, mas eu já amava pegar a escova e ir para frente do espelho e cantar, né? E então esse meu jeito, eu fui começando porque eu precisava ser muito quieta, eu tinha que ser tranquila, porque, nossa, você me irrita, sua voz me irrita, tudo em você me irrita. Então foi começando a ter os rótulos, tipo, você é inadequado, não é assim que tem que ser, não é assim que funciona.
Então eu comecei a perceber que se eu fosse uma menina comportadinha e quietinha, literalmente quietinha, eu era bem aceita, eu era bem vista, eu era amada, eu era muito amada. Então eu passei a desenvolver uma timidez assim muito forte, porque eu não falava com as pessoas direito, mesmo da família, eu era muito tímida, sabe? Porque a gente também não tinha muita convivência social. Com 5 anos eu tive meu primeiro irmão, menino, e aí quando eu ouvi assim, era isso, seu pai queria um menino, sempre quis um menino, e você infelizmente não veio um menino. Aí foi um dos baques emocionais que sem ela perceber, sem sabedoria de Deus, nossa, então quer dizer que meu pai sempre quis menino e eu não sou menino. Sou Então quer dizer que indesejada. eu não fui desejada, eu não era. Então, assim, foi uma rivalidade que a própria mãe foi deixando se desenvolver entre a gente, que fez com que eu me bloqueasse, né, até os 12 anos de, olha só, até os 12 anos de idade, meu pai era tudo para mim, é meu herói. Só que com 12 anos de idade, eu me batizei na igreja evangélica, porque minha avó, ela era cristã. Então, entre os 8 e 9 anos, eu acompanhava ela na igreja. E depois o Senhor levou ela, e foi assim uma coisa que me marcou bastante, porque criança, né? Não, você não precisa ir no velório, não, você não precisa ver ela sendo enterrada, não. Isso aí foi uma coisa também que me deixou bem marcada, porque eu falava que, como assim, né? Só porque eu sou criança, eu não posso ir. Eu amava minha avó. Até hoje, assim, eu lembro da voz dela, eu lembro das canções dela na igreja e procuro viver, porque ela morreu declarando que sim, eu amo a mensagem da Da cruz. Se cruz. morrer, eu vou proclamar. Ah, E é o que ela vivia. Ela é engraçado quando as pessoas são Jesus aqui na Terra, a inspiração de Jesus, que mesmo quando elas partem, elas são tão vivas, que verdade. esse exemplo eu tenho assim, sempre, se eu tenho alguma situação, algum imprevisto, alguma coisa, eu lembro dela. Eu falo, nossa, minha avó amava Jesus, minha avó era fiel e ela morreu dormindo no Senhor, porque ela dormiu e nunca mais acordou. Foi uma morte assim, se posso dizer que existe morte linda, foi essa, sabe? Ela dormiu e nunca mais acordou. Então, eu fiquei deixando gerar esses conflitos, porque eu entrei na pré-adolescência, né, com 12 anos, com aquele pensamento, meu pai não gosta de mim porque ele preferia menino, e aí vem um menino totalmente possessivo, ciumento, que só quer o pai para ele, e eu fui ficando de escanteio, então eu E a falava tua assim, mãe? A tua mãe estava viva? a minha mãe estava viva, porém ela não tinha aquela sabedoria de semear coisas de unidade, sabe? Ela não sabia fazer essa distinção, ao Não contrário, aquela percebeu, não percebeu o que não, estava gerando no teu coração. não. Na verdade, é uma mãe que sempre quis muita atenção para si. Então, tipo, eu sou melhor que seu pai, eu amo mais vocês, eu faço tudo por vocês, e seu pai, tipo, né, não faz muita coisa. Só dá a provisão para casa, mas não é mais do que isso. E só que eu fui começando a perceber que quando eu me aproximava do meu pai para receber um carinho, um beijo, um abraço, se o meu irmão não tivesse presente, ele me dava. Se meu irmão tivesse junto, ele meio que se esquivava. Aí, com 12 anos de idade, eu meio que revoltei dentro de mim mesmo. Eu falei, quer saber? Não me dá carinho, não dá abraço, não dá beijo quando ele tá por perto, eu também não quero mais. E aí, Tu minha te amiga, fechou. aí o negócio ficou feio. Por quê? Porque eu não podia, né? Eu não podia cortar esse laço, essa ligação tão preciosa. Por isso eu falo assim, os homens que estão assistindo a gente, sejam homens casados, sejam homens que ainda não têm filho, ou não têm nenhum relacionamento, pensem muito bem que o papel que vocês têm na vida de uma mulher, na vida dos filhos, é muito importante. A sociedade diz que não. A sociedade quer colocar o homem como um banana. A sociedade quer colocar o homem que hoje não. A mulher que é mais inteligente, a mulher é que é mais não sei o quê. A mulher sim tem muita qualidade. Mas o homem, só a presença dele é muito, muito importante. E isso fez falta, porque daí ficou aquele rombo no meu coração, porque até então eu
não havia beijado ninguém, eu não havia querido namorar ninguém, porque eu era muito novinha. Eu sempre falava assim para as minhas amigas na escola, não, meu pai me disse que eu sou muito nova. Não, meu pai me disse que eu não tenho idade para namorar. E mesmo não sendo cristã, o que ele falava para mim Era ditava lei. minha vida fora de casa. E no momento que ele se ausentou, Uhum. eu meio que fiquei carente, né? Fiquei muito carência. E é engraçado que eu louvo a Deus pela vida do Fabiano, porque ele é um presente de Deus para mim mesmo, sabe? Um presente de Deus, é o melhor que Deus podia me dar. Porque antes mesmo da gente assumir um relacionamento sério e tudo, eu sempre fui muito aberta e muito sincera. Porque eu sempre queria casar, né? Os meus relacionamentos que não deram certo, não deram certo porque eu sei que não era para ser. Mas o intuito para mim sempre foi casar. Meu sonho era casar, né? Meu sonho era casar. Então eu sempre fui muito aberta com ele, contei todas as minhas mazelas, tudo aquilo que eu tinha vivido e passado, até mesmo para saber se realmente ele estava disposto a encarar todo um passado que exigir da parte dele amar, né? E eu louvo a Deus, porque o Fabiano, ele foi mesmo parte desse processo de cura na minha vida. Porque a forma dele ser, o amor dele por mim, eu estava tão deturbada da minha alma, porque assim, o pai, ele é tão importante na vida da gente, e eu louvo a Deus que isso foram questões que o Senhor me permitiu resolver com os meus pais já há muitos Uhum. anos. Eu estou falando aqui mesmo como um testemunho para mostrar que o Senhor, ele pode sim restaurar as nossas emoções, mudar a nossa vida, sabe? Fazer tudo novo. Então, eu tive o privilégio de sentar com os meus pais já, eu tive o privilégio de sentar com meu pai, de contar todas as coisas, de pedir perdão, só que é engraçado como o pai, ele nunca quer que a gente cresça, né? O pai sempre trata a gente como a menininha. Então, Sim. assim, o fato de ter sido tão precoce esse rompimento fez com que eu começasse a ter tanta carência que mesmo que eu não quisesse, mas por influência das amizades, por isso que a gente toma muito cuidado, né? Hoje eu falo assim que eu tomo muito cuidado. As meninas são pequenas, né? A Gabriela tá com 9, daqui um tempinho já lá dia 1º de outubro ela faz 10, né? Eu falo, meu Deus, minha filha tá crescendo, daqui a pouco já é pré-adolescente. E eu louvo a Deus que ele me deu esse privilégio de ter duas meninas, ou seja, é dose dupla, sabe? Eu sempre vejo como uma cura a mais na minha vida, porque quando eu vejo elas, quando eu lido com elas, eu vejo, Senhor, como tu és bom. Obrigado por poder passar para as minhas filhas aquilo que eu não tive. Obrigado por poder livrar as minhas filhas daquilo que eu não fui livrada. Obrigado por poder ser presente. E eu sempre converso com o Fabiano. Não esquece, você é o homem da vida delas, você é o príncipe da vida delas. Se não quer que nenhuma pessoa venha com alguma conversa indesejada para querer enganar, para querer ferir o coração delas, você é o Proteja. príncipe. Proteja. Então, isso eu vejo como que Deus, ele faz com que as nossas feridas, elas se transformem em coisas boas, por incrível que pareça. E eu confesso para você que se há 15 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, me dissessem isso, eu não acreditaria. Porque naquela época eu era uma menina carente, que queria casar, que queria alguém para que fosse, né, para me cuidar. E na verdade, eu até, graças a Deus, como eu falei, eu e a Fabiana, a gente sempre foi muito aberto. E a gente tava até conversando, dizendo, poxa, o que que é uma menina carente, né? É uma menina que tá à mercê de qualquer coisa. É uma menina que não se ama, não se valoriza, não sabe o potencial que tem. E você vai se deturpando, a tua imagem você vai se deturpando, você não tem autoconfiança. Eu não tinha autoconfiança. Olha, por incrível que pareça, eu não me achava bonita. Uhum. Eu sempre via, tipo, se viesse algum rapaz, alguém interessado, eu nunca conseguia perceber, nossa, realmente porque eu sou bonita, porque eu tenho alguma coisa em mim que atrai. Eu não me sentia tão assim amada, tão especial, porque essa parte da minha vida foi roubada, né?
né, tirada assim precocemente. Sim. E, Deixa, então, deixa, deixa, pode deixa falar, eu pegar senão eu vou falar até. deixa a gente fazer uma ponte aí, uma linha imaginária. Aham. Então, olha só, no raciocínio que a gente estava no começo. Deus nos planta no ventre da nossa mãe, perfeitos, maravilhosos. A partir do momento que nós começamos ali a ganhar formato no ventre da mãe, a, as situações, o próprio coração da mãe acelerado numa briga com seu esposo, Uhum. ou no medo de abortar, ou então numa gravidez indesejada, que foi aquela ali, né? O bebê não sabe, mas ele sente a digestão da mãe, ele sente a mãe agitada, ele sente essa agressão do lado externo, nesse mundo externo, né? Ele tem o nascimento. Então, ó, gestação, o primeiro momento importante na vida minha, sua, da nossa vida. Segundo momento muito importante, momento do nascimento. Quantas crianças nascem, né? As mulheres estão ali no parto e o marido nem está perto. Algumas mulheres nem marido têm. A criança já nasce, como você estava falando de proteção, o homem tem esse papel de proteger, né? Tem. Aquela criança que sofreu já no ventre da mãe, ela vai crescer, ela vai se tornar uma mulher ou um homem. E essa sequela, mesmo que seja no inconsciente dela, no subconsciente dela, vão aparecer em algum momento, vão refletir em algum momento, né? Na tua infância, você viu ali, foi o que eu entendi, na tua infância, na primeira infância, você não se sentiu aceita. Virou ali a tua câmerazinha. Eu não Você sei não nem se como faz. sentiu apertando aquele... Achei. Isso Minha aí. primeira live, gente. Ah, Desculpa amém. Sempre aí. tem a primeira vez, né? Ah, Samara, você não se sentiu desejada, né? Você, quando teu irmãozinho nasceu, você ficou ali numa disputa. Você sentiu que teus pais preferiam menino do que menina. E isso, de alguma forma, abalou a tua identidade. Aquela identidade linda que Deus plantou lá no comecinho, É né? verdade. E quantas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu quero dar um oizinho aqui. Eu sei que a Nicole está aqui, pastor. Eu acho que a Flávia está aqui. A Andréia, beijo Andréia, Valdite, professor Fabrício, Rita, Lucinha, beijo para vocês. Quantas pessoas a gente conhece, ou até nós mesmos, né? Refletimos agora na fase adulta coisas que aconteceram lá atrás, né? É. Eu sei que a minha mãe, eu sou irmã de mais 7, e eu tenho pelo menos 2 irmãs que estão aqui na live com a gente, a Rita e a Lucinha, elas são prova disso. Nós nos sentimos amadas. Meu pai teve 2 homens e 6 mulheres. E nós nos sentimos muito amadas. Não aconteceu isso em relação aos nossos pais. Mas nós vamos crescendo, vem a fase da adolescência, como você falou, né? Concepção, gestação, nascimento, primeira infância, adolescência, né? E juventude, casamento e velhice. 7 períodos críticos na vida de um indivíduo, onde ele precisa se sentir amado, onde ele precisa se sentir aceito. Você está agora na sua fase da adolescência e juventude, né? Que eu acho que quando você conheceu seu esposo, Fabiano, Na você já verdade, estava com a tua estrutura meio volúvel ali. Você não tinha é, sentido o amor, né? A tua identidade, na, a tua autoestima tinha sido ferida, né? na verdade, como eu falei, a minha busca por amor, né, minha busca por suprir a carência afetiva, né, paterna, e hoje eu entendo que realmente era isso, porque em muitos momentos houve relacionamentos meus que eu reconheço que eu queria somente o carinho e o afeto de um pai, sabe? Hoje olhando e falando, eu falei, meu Deus, como que a gente se submete? E aí entra aquilo que eu falei, aí você entra em relacionamentos que não são apropriados Sadios, né? para a sua idade naquele momento, você não tem estrutura para aquilo ali, e a tendência é que vai dar tudo errado, e como deu, eu sofri bastante. Eu não quero entrar em detalhes aqui porque eu não quero expor ninguém, Claro. mas, e até como eu deixei bem claro, o Fabiano conhece toda a minha história, e na verdade foi um caminho muito árduo, muito dolorido, sabe? Porque eu já estava ferida
emocionalmente carente. Aí, de repente, você conhece alguém nossa, uau, meu melhor amigo, não sei o quê. Mas você é novo, você só tem 14 anos, 13, 14 anos. Mas você tá carente, né? Então, essa carência te leva a achar que você tá amando, mas não é amor. Aquilo ali é carência pura, eu Uhum. reconheço isso. Hoje, com 31 anos de idade, eu sei que aquilo que eu sentia não era amor, era carência, era necessidade de aceitação, era necessidade de se sentir amado, especial, de ouvir palavras bonitas, né? Então, tanto que não deu certo, tanto que foi o baque da minha vida que eu achei que ali eu ia morrer, porque a pessoa era muito mais velha, engravidou outra menina, e tipo, e eu? O que vai fazer? Né? O que vai acontecer comigo agora, né? Ele Porque namorava contigo e com e outra. engravidou outra Engravidou menina que outra. era muito mais velha do que eu, porque exatamente a idade que eu tinha ia ter que se esperar muito, né? Então, aquilo ali para mim caiu meu chão, né? Eu pensei, agora eu não vou conseguir mais. Porém, o que me salvou eu amava Jesus. Eu amava Jesus, sabe? Então, assim, eu falava, não, eu sei que, eu não sei se eu vou conseguir vencer isso, mas eu sei que eu preciso de Jesus. Então, assim, eu não me afastei do Senhor. Deus foi me dando outros caminhos, assim, para tentar distrair a minha mente. Porém, aquele rombo tinha ficado pior. Porque além de ter o rombo da carência, veio a decepção. Sim. Aí que eu me senti um nada, porque eu falei, gente, a pessoa engravidou outra dizendo que me amava, então eu sou feia, eu sou nada, eu nunca vou ser capaz de ter alguém que me ame de verdade, que seja fiel a mim. Sim. E nisso, infelizmente, logo de cabeça eu já caí em outro relacionamento, porque eu estava já nesse processo de busca, de precisar achar que eu precisava Preencher, de alguém né? Preencher essa preencher para lacuna, né? feliz, achava que eu precisava disso para ser feliz. Então deu tudo errado, cheguei até a noivar, mas foi assim, eu falo que foi muito terrível. Tipo, eu vivi experiências por isso que eu olho assim para as minhas filhas, eu falo, não, jamais, jamais. Eu oro desde hoje, desde agora. Elas são crianças, mas eu oro pelos meus futuros gêmeos, porque eu quero que elas encontrem verdadeiramente pessoas que sejam de Deus para a vida delas, né? Que vai cuidar, que vai amar como Cristo ama a igreja. E então passei por coisas terríveis, terríveis. Não culpo ninguém, como eu falei, foi uma escolha minha. E meus pais não estavam tanto assim de acordo, mas liberaram, né? Aquela história de, deixa, né? Não deixa ser feliz, coitados. Essa história de vamos deixar os filhos ser felizes não é muito o Não caminho é bem certo. por aí, né? Na verdade, a gente não vai deixar feliz, a gente vai deixar feliz naquele momento, mas lá na frente vai ter consequências terríveis. E foi o que aconteceu na minha vida. Deturbou a minha imagem. Eu achava que eu tinha que ser mais alta, eu achava que eu tinha que ser loura, eu achava que eu tinha que, entendeu? Ser magra, 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 porque naquela altura eu não era tão gordinha, mas eu também não era uma menininha, sabe, bem magra. Eu tinha, assim, já volume no meu corpo que é algo da genética. Então, assim, foi deturpando. Eu fui perdendo a minha identidade. Eu fui deixando de ser quem eu era para ser. Que era, eu quis ser alguém que eu não era. Uhum. Então, assim, e veio as crises, né? Eu lembro que nessa época eu tentei suicídio. E depois eu tive que, por isso que eu falei, né? Eu tive uma longa conversa com meu pai e foi muito choro, mas foi necessário, sabe, para poder seguir em frente, porque eles mesmos perceberam a mudança no meu comportamento, que não era mais a mesma, né? Aquela menina que cantava para Jesus todo dia em casa, sempre alegre, aquilo ali foi morrendo de pouquinho em pouquinho, sabe? Eu fui perdendo a minha essência, eu fui perdendo quem eu era, não sabia mais quem eu era, o que Deus tinha para minha vida. E eu nunca esqueço, porque isso é tão forte na minha vida que o Espírito Santo ele não desiste. Ele é aquele mesmo Espírito Santo que está ali no ventre, né? Quando a gente está sendo formado, ele está ali acompanhando, É. por mais que a gente não conheça o Senhor, ele está ali porque é Ele que nos leva para Deus, é Ele que nos convence que Jesus é o Senhor. E eu lembro que nesses períodos sombrios da minha vida, nesses períodos escuros da minha vida,
o Senhor, ele nunca desistiu de tentar me atrair. E mesmo ali naquele momento terrível, eu passei muitas experiências espirituais bem fortes, bem marcantes. O Senhor me mostrava, ei, eu tô com você. Eu quero mudar a sua vida. Né? E eu nunca esqueço quando o Diante do Trono lançou aquela canção de Tenho saudade, saudade de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Alô, calor ou amor? Enfim, eu sei que Dos dois. os dois, o calor, o amor, a cura. E naquela época, a denominação que eu seguia não tinha muito essa questão de. Na verdade, tinha, assim, muito texto para a gente ler e tal, e aquela oração escrita, não sei o quê, mas não tinha nada dessas coisas tão profundas. E o jovem naquela época, o jovem só tinha duas questões. Se você pecar, você casa, então não peque, ore bastante, leia a Bíblia, jejue e cuide da sua roupa. E é isso aí, entendeu? Aí hoje eu fico pensando quão privilegiado nós somos de ter pessoas como você, que fala da cura da alma, que fala dessa parte tão importante para a vida da gente. E, gente, por incrível que pareça, eu, no meio de tudo isso, eu precisei renunciar àquele relacionamento, porque eu realmente já não aguentava mais, e contra a vontade do Espírito Santo. Porque ele estava me incomodando muito, eu estava sofrendo muito. E eu falo para você que eu podia ter morrido, sabe? Eu podia ter morrido. Mas o Senhor não deixou. O Senhor Por não, que a tu podias ter misericórdia de Deus. morrido? Porque, na verdade, como eu falei, foi um relacionamento tão conturbado, tão complicado. Agressivo? Foi agressivo, como que eu posso explicar? Tinha Aquela, violência? teve violência, mas também teve Palavras? palavras que me deturbaram, né? Que não me deixavam ser quem eu era. E, ao mesmo tempo, aquela situação de, eu não te quero, mas, ao mesmo tempo, você não vai ser de ninguém. Certo, Abusivo, possessiva. possessivo. Então, assim, eu já não aguentava mais. Aí eu tomei um tanto lá de remédio, porque na altura eu acabei tomando remédio para dormir. Nunca tinha tomado nada dessas coisas na minha vida. E aí eu tava tomando remédio para dormir. Eu falei, quer saber? Não aguento mais. Eu acho que Deus não tem mais nada para mim mesmo. Eu acho que não tem perdão mais para mim, não tem volta mais para mim. Eu vou acabar com a minha vida, porque eu não aguento mais, tá doendo demais. E eu vejo que ali a misericórdia do Senhor, ela se estendeu sobre a minha vida. Não aconteceu nada, eu só tive mesmo meio que um desmaio, nem isso, nem chegou a ser um desmaio. E eu lembro que o Senhor me cobrava muito. Filha, volta. Filha, abandona. Filha, você é minha. Filho, que Tu eu tenho ouvias na tua mente? na minha Ouvias mente, o na tua Espírito mente Santo essa sempre convicção? falando. Essa convicção, você é minha, eu tenho o melhor para você. E eu lembro que naquela altura tinha um pai espiritual para os jovens daquela época que ele me amou como uma filha, sabe? Ele me amou como uma filha. E ele disse, filha, eu não sei o porquê tu tem que sofrer tanto, mas Deus tem algo muito grande, é muito grande. Mal imaginávamos nós que o Senhor me levaria para fora do Brasil, para o outro lado do oceano, para trabalhar ainda mais no meu caráter, no meu interior. E eu louvo a Deus, porque nesse processo de renúncia, nesse processo de abandono, de dizer não, não quero mais, essa vida não é o que Deus sonhou para mim, e voltar à essência, eu fui voltando aos poucos, foi uma coisa que não foi fácil, foi difícil, porque foi bem tentador, como eu falei, eu era muito carente, os meus pais na altura estavam muito longe do Senhor. Então, eu não tive uma estrutura que me amparasse. Eu encontrei família fora da minha própria casa naquela época, né? Por ser cristã, por ser cristã. E então, assim, o Fabiano chegou num pensamento, porque ele era só meu amigo, e é engraçado, né? Porque eu tenho uma amiga de muitos anos que na altura ela queria que eu conversasse com ele para poder tentar, né, ver se eles dois, né, tinha alguma Se dava coisa e tal. certo.
Aí eu falei, ai não, pelo amor de Deus, não faz eu fazer isso não sou muito boa com essas coisas. E, e foi indo que a gente conversando, se tornamos amigos e tudo. E eu comecei a ter algum sentimento, assim, de admiração e tudo. Eu falei, não, olha só o tanto que a minha autoimagem estava deturbada. Eu falei, não, ele é um menino muito, muito Muita areia pro bacana. teu caminhão. Não, muita areia pro meu caminhão. Jamais eu pensava, ele nunca vai se interessar por mim, né? Principalmente depois de tudo que eu vivi. Eu falei, eu não mereço, eu não mereço. E outras Uhum. pessoas vieram e eu não, e eu rejeitava quem devia gostar. Segura Uhum. aí de novo. Vamos fazer um feedback, que eu tô vendo que tem bastante gente que entrou. Um beijo para esse povo que entrou agora. Entrou um povo teu aí também, viu? Dá uma olhadinha ali no story, ali no É comentário como ali, eu que você vai falei, ver. gente, vocês que me conheçam, estão por aqui, ó. Beijo, amo todo mundo, porque Isso, é isso. novo Beijo, isso pra mim. Renata. Samara, olha só, vamos pegar o raciocínio para a gente entender então o que que acontece. Uhum. Deus nos coloca perfeitos, nos forma, nos conhece, coloca no ventre da nossa mãe. Ali começa a nossa caminhada e ali começa a chegar os pesos que na Uhum. vida adulta, muitas vezes nós chegamos na fase adulta ainda carregando esses pesos. É verdade. Você, fala para mim sim ou não, tá? Você sentiu decepções, Sim, medos, muito, muito medo. você sentiu amargura, Bastante. falta de perdão, você sentiu raiva de se eu não perdoo. Você Sim, sentiu isso? sim. Você se sentiu abandonada, Abandonada, desprezada, rejeitada. sentiu vergonha, Muita vergonha. Meu Deus, e como? insegurança, Bastante. Muito segura. culpa. Muita culpa. Essas palavrinhas que não são mágicas, mas são palavrinhas que demonstram aquilo que foi causado, né, na nossa alma, na nossa identidade. Olha só, nós tínhamos uma identidade para um propósito. E Uhum. esse propósito, ele não terminou. Esse propósito continua. Você falou que encontrou na tua vida, né, na tua história, você encontrou um líder espiritual, um pastor, uma pessoa, um líder de pequeno grupo, enfim, que ele começou a devolver para você a sua identidade. Começou ali um processo de cura, porque a alma se cura, sim. Deixa eu Sim. só fazer um parênteses. A Renatinha tá aí, ela é dona, é sócia de uma clínica chamada Clínica Iane, aqui em Meia Praia, e existe ali um profissional que exerce a microfisioterapia. E eu Não. tive o privilégio de fazer 2 sessões ano passado, algo novo, né? Eu tinha uma dor na região lombar, e eu conheci então o que o microfisioterapeuta fazia. E ele me disse que a nossa célula, não é só quando a gente bate a perna na quina da mesa que causa um trauma. A nossa alma também recebe traumas. E olha que interessante que eu aprendi. A nossa célula, ela recebe esse trauma emocional. Então, olha quantos sentimentos você teve, quantas emoções negativas Uhum. afligindo a sua identidade, aquela lá antes, né, de ser colocada no ventre da mãe, e que isso ia contra o teu propósito, ia barrando quem você é, ferindo a tua identidade. E nesse processo, você teve que resgatar tudo isso. A Sim. gente tem mais ou menos uns 15 minutos, Samara, então tem que ser bem resumidinho. O que que Jesus me você ajuda. fez? O que que você fez para soltar essas bagagens, esses traumas? Você foi no médico? O que que você fez? Não basta só ir no quarto orar. O que que aconteceu? Assim, para a gente entender o que que precisa acontecer para isso sair das nossas costas. Sim. Eu entendo assim que hoje, se eu pudesse dar um conselho para quem está precisando ser curado, ser restaurado, sim, procure a ajuda de um profissional. De preferência, se for cristão, maravilhoso. Mas procure um terapeuta, procure um psicólogo, sim. Porque hoje eu entendo que se eu tivesse esse acompanhamento naquela época, eu teria sofrido muito menos, né? Então, assim, isso é muito importante. Mas E se eu Deus, na não sua tenho dinheiro? Aí, Eu mas não aí tenho como eu, pagar. eu ia falar isso agora mesmo. Mas Deus, na sua infinita bondade, levantou pastores, levantou homens e Isso. mulheres ungidos
que tem esse dom para descobrir a gente, sabe? De entrar dentro da nossa alma. E como eu falei, o meu processo, ele foi... Gente, olha, se eu tivesse que escrever um livro, ia ser muito grosso, que é muita coisa que eu tentei, assim, resumir bastante. Você fez Porque, retiro, sim, seminário de o que que, cura? o que que aconteceu? Olha que doideira, né? Quando eu conheci o Fabiano, eu tive um pensamento, eu tive uma estala assim, Senhor, eu não quero, eu não me sinto capaz, e eu acho que não sou capaz para cativar alguém dessa forma. Porém, ele estava insistindo tanto em querer ser meu amigo, que eu falei assim, se for da tua vontade, ele vai vir até mim, e se o Senhor quiser, o Senhor vai usar a vida dele para me ajudar a sair desse fundo, desse poço aqui que eu estou me sentindo um lixo. No Amém. momento que eu pensei, eu só pensei, eu e Deus, o Fabiano chegou naquele dia depois de uma reunião num culto. Samara, como é que você tá? E aí, tô aqui, que se precisar conversar, precisa desabafar, e não sei o que. Hã? Eu disse, eu não acredito, eu só pensei. Então, assim, e lógico que esse meu líder também, ele foi fundamental, a gente orou muito junto, eu desabafei muita coisa, eu coloquei muita coisa pra fora, ele, a esposa dele me acolheram que nem filha. É como, pra mim, ali foi o meu retiro, sabe? A casa deles Uhum. foi o meu retiro, porque cuidaram de mim, aí teve dias que eu fiquei doente, ela fazia chazinho pra mim, nossa, me trataram com muito amor, eu tenho muita gratidão. E eu acho que era isso que eu precisava. Eu precisava ser acolhida, sabe? Amada. Uhum. Tipo, eu sou filha, acima de tudo, é saber que eu sou filha. Então, quando eu conheci o Fabiano, foi um processo muito bonito de Deus na minha vida. E o engraçado é que quando a gente saía na rua, assim, de mão dada, pra gente ter noção do quanto a minha identidade foi deturpada, que eu olhava pra ele assim, você não tá com vergonha de sair assim de mão dada comigo? Poxa, mas eu sou tão baixinha. Eu sou tão cabeluda naquela época, assim, o cabelo, né, da amada irmã era gigante. Eu falei, mas você não tem vergonha de mim? Ele falou, não, por que que eu vou ter vergonha de você? Então eu pensava assim, gente, como que eu estava? E aí, assim, o Senhor foi usando a vida dele, aí no momento que a gente estava conversando, orando, o nosso pastor nos abençoou muito. Isso é de Deus, olha todo o histórico, porque o Fabiano, infelizmente, ele também teve um histórico de ferida, né, por causa do divórcio e tudo. E aí o pastor falou, não, olha, vocês têm tudo para dar certo, vocês precisam dar certo, porque eu conheço a história Amém. tanto de um quanto de outro, e nos apoiar, e nos abençoar. Aí vem a proposta de Portugal, né, que foi a primeira saída do Brasil, e lá, para mim, foi para acabar, né? Porque lá realmente foi um processo assim, eu e Deus. Mas foi necessário para tratar com o meu caráter, porque eu era muito novinha, tinha 19 anos, eu meio que criei um bloqueio, sabe? Eu não deixava ninguém mais me ferir. Então era assim, toma lá da cá, falou, ouviu. Dá mais um tempinho aí. Quando a pessoa ela é ferida, né? Sabe aquele ditado, gato tem medo de água, gato escaldado tem medo de água fria? É isso que Sim. acontece com a nossa alma. Como eu já fui rejeitada, como eu já fui decepcionada, né? Eu já fui machucada nas minhas emoções, eu crio uma barreira. E eu não deixo que mais ninguém me machuque. É Então eu não verdade. deixo que mais ninguém se aproxime de mim, né? Só que quando eu me protejo e crio essa barreira, entre aspas, me protegendo, eu também impeço que o amor das pessoas entrem. É Essa verdade. barreira me protege falsamente, mas impede que o amor das pessoas, o amor de Deus, eu Uhum. sinta, impede que eu sinta o amor das pessoas e o amor de Deus. E eu É também verdade. não consigo amar. Então, nesse processo de cura, é importantíssimo. Deixa eu dar um toque aqui, que a gente tem 10 minutos. Primeiro, você teve que reconhecer o que estava doendo em você. Né? Você Uhum. teve que reconhecer, permitir que Deus colocasse o dedo na sua ferida e dissesse: ó, aqui tem rejeição. Ai, que dor. Não é assim? Uhum. Você É. tem que dizer assim: Senhor, eu tô com muita raiva daquela pessoa. Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me molestou, né? Porque Uhum. quantas mulheres adultas, quantos homens hoje adultos que foram molestados na sua primeira infância e que tá aqui dentro ainda, ou que tá aqui dentro e nunca falou para ninguém. Então, Uhum. queridos, o processo de cura vai pelo reconhecimento da minha ferida. Eu tenho que identificar essa ferida em mim. Segundo, eu tenho que confessar a minha ferida.
Eu tenho que confessar. Se eu não vou no psicólogo, e tem que ser eu e o Espírito Santo, eu tenho que abrir a minha boca, né? A Bíblia diz: confessai vossos pecados para Deus, para ser desperdoado. Confessai vossos pecados uns aos outros para ser sarado. Não é que você vai contar aí as coisas para todo mundo, mas como você falou, você encontrou alguém de confiança, um líder, uma pessoa idônea, uma pessoa na fé mais madura do que você, que sabia trabalhar com isso, né? Para poder dizer para você: olha, querida, você tem que liberar perdão, né? Esse microfisioterapeuta me falou que a minha célula, ela é traumatizada também, e a minha dor era numa região de posicionamento. Olha como o meu emocional afeta o meu físico. Existem estudos que dizem que pessoas morrem de câncer por falta de perdão. Pessoas têm dor no estômago, gastrite, por falta de perdão, por raiva, por ansiedade. Isso tudo aí pode até levar realmente à depressão profunda e até ao suicídio, não é? A sua alma foi atingida, a sua identidade foi atingida por flechas. A Bíblia fala de flechas inflamadas do inimigo, de Satanás, que muitas vezes usa até mesmo as pessoas que nós amamos. As pessoas que foram colocadas na nossa vida para nos abençoar. Pai, mãe, tios, irmãos, né? Quantos tios molestam sua sobrinha, seu sobrinho? Pessoas da própria família. E o remédio, a cura está em Deus. Deixa eu dar uma pausinha aí para ler o que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há cura sem o médico dos médicos, né, Samara? E você com certeza encontrou esse Jesus que tinha deixado na beira do caminho em algum momento na tua vida, e isso foi resgatado. E quando a gente tem esse encontro com o Espírito Santo, através de uma pessoa, né, através de um pastor, enfim, de um líder espiritual, de alguém que te auxilie nesse processo, nessa caminhada, você consegue falar para o Senhor, confessar para Ele o que você está sentindo. E você já se sente leve só por confessar. E depois essa pessoa pode te ajudar a você encontrar a sua verdadeira identidade. Eu também me sentia não rejeitada, mas sofrendo de bullying. Hoje eu falo bullying, que é bonitinho o nome, né? Mas as pessoas me davam um apelido também que eu não gostava. E isso feriu a minha identidade. E eu cresci, eu tenho algumas dificuldades ainda em relacionamentos, né? A minha adolescência foi tranquila, tal, mas coisas lá para trás aconteceram. E que eu tenho consciência delas. E tive que confessar para o Senhor, e tive que liberar perdão, sabe? Apelidos podem deformar a identidade de uma pessoa e ela se torna adulta com aquela identidade ainda deturpada, como você falou, né? Mas o Senhor tem a resposta, a esperança. Quando não se tem dinheiro, se tem aquele que tem todo o ouro e toda a prata. Nós temos o Espírito Santo, não precisa agendar. A agenda dele tem sempre vaga, a qualquer horário, a qualquer lugar. Né? Nós temos esse recurso tão lindo. Samara, conta para mim agora o que você liberou. Nós temos 5 minutinhos, tá? Bem sucinto, esmaga, sai o suquinho ali no final. Então, como você está hoje? Graças a Deus, é tremendo que como eu não tive acompanhamento nenhum ainda de psicólogo, terapeuta, um dia eu ainda quero fazer, sim, uma terapia, eu creio nisso, que vai ser muito legal. Mas, como o Espírito Santo, com a ajuda de pessoas que me amavam muito, que não desistiram de mim, sabe? Eu sou muito grata por isso, porque é engraçado você ter falado da parte de ser molestada. Eu já fui molestada, né, na minha infância, por alguém próximo da família. E então isso também marcou, porque eu lembro que eu não queria usar certas roupas para não marcar meu corpo, porque como eu estava crescendo, eu falei, então não é legal o corpo crescer não, porque chama atenção, então eu vou cobrir. Então eu entrei assim, uma religiosa louca, sabe? Que não podia estar mostrando a bunda, não podia mostrar nada. Tem que estar sempre tudo tapado. Mas assim, eu louvo a Deus que o marco da minha história, por incrível que pareça, eu casei, graças a Deus eu tive minha primeira filha, mas ainda assim, nosso casamento, eu me sofri bastante, né? O Fabiano
sofreu bastante, porque as mazelas, elas vêm. Quando você não trata devidamente, quando você não coloca para fora e não tem um verdadeiro um momento com Deus de, espera aí, vamos tratar aqui. Ela vai sair para fora e vai sofrer quem está perto de você, por mais que você ame. Então, eu comecei a ter atitudes semelhantes à da minha parte materna, de agressividade, de ira, de tudo. Eu falei, gente, isso não tá em mim, não sou eu, mas é o que eu recebi lá na barriga. Mas naquela altura eu não entendia, não percebia nada disso, mas tudo mudou em 2012. Olha só, quanto tempo depois. Porque daí a gente foi para a Bélgica, e lá o Senhor usou muito a vida dos pastores de lá, né? A pastora Dorinha, que eu amo, minha mãe espiritual, até hoje é uma bênção na minha vida, que foi instrumento de cura para mim. Só que ela falou assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro o remédio, filha, ele é amargo. Tu quer ser curada? Ela falou para mim, tu quer ser curada? Eu falei, sim, eu quero. Aí ela falou para mim, mas o remédio é amargo. Por que o remédio é amargo? Porque lembrar dessas coisas, gente, dói. Falar do que você fez de errado dá vergonha, mas é necessário. Então, assim, é muito engraçado, eu até anotei aqui para comentar, que quando enfrentamos os sofrimentos da vida, temos uma escolha: ficar presos no lugar da dor ou avançar para encontrar esperança e cura. Porém, ela vai vir através do quê? Da verdade. E a verdade que nos liberta, mas a princípio ela também é capaz de ferir nossos sentimentos. Porque eu lembro assim que quando a gente conversava, ela falava assim, filha, isso tá errado, isso não sei o que, nananã, com seu marido, você tem que melhorar. Blá, blá. Mas eu sempre tinha o mais. Todo mundo tem culpa. Ah, não, mas eu sou assim porque eu sofri isso, isso e isso. Ah, não, mas eu sou assado porque eu recebi, nananã. Então eu sempre tinha uma desculpa para falar o porquê que eu era ruim, porquê que eu era amarga. E como você falou, eu tive fortes dores no estômago por falta de perdão. Quase que eu tenho uma úlcera se eu não tivesse sido curada logo. Surgiu caroços nos meus seios, que graças a Deus Jesus me curou. Mas eu sei que tudo isso veio do emocional. Então, assim, a gente precisa estar aberto para a cura. E estar aberto para a cura é saber que vai doer. E vai doer muito. Porque eu chorei demais. Eu assim, parecia que eu ia morrer de ter que lembrar de tanta coisa, de ter que reconhecer e voltar, retroceder, sabe? Lembrar, filha, muda porque eu te transformo, não porque você é capaz. Sozinha a gente não consegue nada. Nada. Então, assim, hoje eu consigo dizer que eu vivo uma vida plena. Hoje eu consigo falar dessas coisas sem doer. Hoje eu consigo ter uma comunicação com a minha família de amor, sabe? De que já foi algo que o Senhor me curou. O Senhor trouxe essa cura para minha alma. Então, quem está vendo a gente que precisa ser curado na sua alma, pode ter certeza que isso tem a possibilidade, mas a gente tem que querer, sabe? A gente tem que abrir nosso coração para Deus, acima de tudo Deus, porque só Ele traz cura. Então, toda pessoa ferida, ela vai ferir. A pessoa amargurada, ela só vai botar para fora aquilo que ela tem de ruim. E eu realmente, eu estava em processo assim, que eu era amarga, eu falava, gente, as minhas amigas à altura, hoje eu falo assim, obrigada porque vocês me suportaram, porque, gente, eu era insuportável, eu era muito chata, eu era assim, eu sou rejeitada, eu sou a coitadinha, ninguém gosta de mim. Né? Era vítima, e ao mesmo tempo que eu era vítima, tava tudo conspirando contra mim, mas não é. Eu estava precisando de cura, né? E quando você é curado, você é liberto. Quem muito é perdoado, como a gente já conversou outro dia, muito ama. Então hoje eu consigo olhar para a vida das pessoas, para os erros das pessoas, eu já não consigo mais apontar. Porque fulano traiu a esposa. Não, peraí, gente. O fulano é ser humano. O fulano deve ter alguma situação que desencadeou e que levou. Não é apoiar o pecado, mas a gente consegue amar o pecador. Então, assim, tem cura Amada, nós temos 30 segundos. Eu quero te agradecer. Tua família já está dormindo. Sim, foi uma delícia te ver de novo, né? Obrigada a você que está conosco aqui, né? Participando através do seu oizinho aqui, do seu tchau, Noemi, Andréia, né? Valentim, Andréia, Conrade. Beijo para vocês. Queridas, a cura está em Jesus.
né? Amém. E quando você é liberta, você pode ser agente de Deus para curar outras pessoas. Para curar outra. Né? É verdade. Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada por ter Amém. ficado com a gente Eu nessa te live. agradeço. Boa Abençoe. noite. Até que